E hoje é dia de treta. E a gente vai falar sobre dízimo. Vamos falar sobre dízimo. Depois de tantas semanas aí, eu estava orgulhoso porque a gente estava postando só assuntos tranquilos e não tinha nenhum tipo de treta. Mais ou menos. Hoje, a grande maioria das igrejas pregam o dízimo como um mandamento, como algo que nós precisamos e devemos fazer para estarmos dentro do que a Bíblia nos pede. E hoje queremos abordar isso. Dízimo é um mandamento ainda em vigor para a igreja. Nós precisamos dizimar para ser abençoados, ou até mesmo precisamos dizimar para não sermos devorados pelo devorador. Se eu não dizimar, estarei roubando a Deus? Será que isso procede? Bom, então vamos lá, vamos começar do começo. Dízimo é um mandamento, ponto. É um mandamento assim como os outros 600 e poucos mandamentos lá das leis mosaicas. Estava ali, não era só simplesmente você tirar 10% da sua renda mensal. Tinha dízimo que eles tiravam de 7 em 7 meses, tinha dízimo de 7 anos, tinha infinitas formas de você dizimar. Então, sim, era um mandamento, não tão simples como as igrejas pregam hoje, mas era um mandamento. A questão é, será que hoje esse mandamento ainda está em vigor sobre nós? Porque, como eu disse, dízimo ele era uma das leis, junta com mais de centenas e centenas de leis. Só que a gente só usa o dízimo e mais algumas. A gente pega aquelas que talvez nos caiba melhor no dia de hoje. Devemos entender que o vigor que está sobre nós hoje é a nova aliança, o Novo Testamento. Foi escrito o Antigo Testamento e ele serviu de aio, ele serviu para nos conscientizar que nós precisamos muito de Deus, de Cristo, e agora sim, Jesus vem e escreve um Novo Testamento. E é esse Novo Testamento que nós devemos aplicar como regra de fé para a nossa vida. Então, tudo aquilo que está escrito sobre dízimo e qualquer outro assunto no Velho Mandamento, para a gente ter uma noção se ele deve ser aplicado como regra, nós devemos que passar ele pelo Novo Testamento. Lembrando sempre, ler o Velho Testamento à luz do Novo Testamento. E o que fala o Novo Testamento sobre dízimo? São pouquíssimos textos. A gente encontra 2 textos que essa palavra dízimo é usada. E justamente são os 2 textos que as igrejas usam como base para dar fundamento nesse mandamento. Na verdade, o texto mais usado nas pregações de dízimos é o Malaquias 3:10, que, queridos, eu nem queria falar, nem vou falar aqui de Malaquias 3:10. A única coisa que eu posso falar é o seguinte: se eu fosse pregar sobre dízimo, eu não sei qual o texto que eu usaria, mas eu sei qual é o texto que eu nunca usaria, que é Malaquias 3:10, porque não tem nada a ver com o contexto a qual nós estamos tentando aplicá-lo. Não tem nada a ver devorador com demônio, não tem nada a ver casa do tesouro com igreja, não tem nada a ver tudo isso. Mas o primeiro texto do Novo Testamento que fala sobre dízimo, que fala a palavra dízimo, é o próprio Jesus falando para os fariseus, e eles falam assim: olha, vocês dão dízimo de cominho, de não sei o que, de não sei o que, e estão esquecendo dos pontos principais, da misericórdia, da fidelidade, tudo isso. Então, façam isso, ou seja, deem o dízimo, mas não negligenciem os mais importantes. Esse é o texto de Mateus 23:23, se não me falha a memória. A gente pega esse texto e fala, tá vendo? Jesus está nos mandando a dar dízimo. Querido, agora eu quero entrar numa parte muito perigosa aqui, que talvez eu seja sucateado pelo que eu vou falar aqui. Mas o que a gente tem que entender é que a nova aliança, ela está concretizada e confirmada a partir da morte de Cristo. Calma, deixa eu explicar. Então quer dizer que todos os 4 evangelhos antes de Jesus morrer não vai? Não, de forma nenhuma, não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é que Jesus, durante os 33 anos que ele viveu, ele também viveu debaixo da lei.
Por isso que ele diz, eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. E ele cumpriu. Durante 30 anos exato, ele cumpriu a lei. Depois, mais 3 anos ali, ele começou a escrever um Novo Testamento que ficou em vigor a partir do momento que ele morreu e ressuscitou. A própria Bíblia fala que para vir um Novo Testamento é preciso a morte daquele que o escreveu. Nesse texto de Mateus 23, Jesus está falando para os fariseus, homens que ainda estavam debaixo da lei. Por isso Jesus pega e fala, olha, vocês dão dízimo, vocês fazem isso, então façam isso. É uma narrativa e não uma prescritiva. Jesus está narrando um fato, ele não está prescrevendo, ele não está ordenando que fizéssemos aquilo hoje. Ele está fazendo uma narrativa. Se a gente fosse usar esse texto de Mateus como regra para que o dízimo fosse aplicado como mandamento, teria mais textos que nós teríamos problema. Quer ver? Em Lucas 1,15, o anjo manda separar João Batista para ser narizeu. Olha só, nós já estamos no Novo Testamento e ainda tem homens sendo separados para o nazireado. Lucas 2,21, Jesus é circuncidado. O próprio Jesus é circuncidado no Novo Testamento. E nem por isso a gente continua aí, ó, cortando, né? Mateus 8,4, Jesus acaba de curar um leproso e ele manda aquele mesmo leproso fazer o quê? E oferecer sacrifício assim como manda a lei. Ou seja, durante vários fatos, vários momentos da vida de Jesus, a gente encontra ele ordenando e até ele próprio cumprindo o que a lei mandava, porque eles ainda estavam debaixo do vigor da lei. Então esse texto de Mateus 23, ele não pode ser aplicado como um mandamento de dízimo para nós. O próximo texto que fala de dízimo é Hebreus 7. Hebreus 7, o autor de Hebreus, ele está falando lá, lembrando sobre Melquisedeque, Abraão, e ele cita naquele momento o que Abraão fez lá antes até da lei, antes de Moisés, antes das leis. Abraão, ele dá o dízimo para Melquisedeque. Melquisedeque, que é uma forma de Jesus. Então, o autor de Hebreus, ele está citando o que aconteceu com Abraão e Melquisedeque. Nesse texto, é a mesma coisa de Mateus 23. É um indicativo, não é um imperativo. O autor de Hebreus está citando algo que aconteceu, falando sobre Melquisedeque, o sacerdócio altíssimo e tal. E ele fala que naquele momento Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. O autor de Hebreus não está deixando aquilo como um imperativo, nos mostrando, nos falando que nós necessitamos agora continuar dando dízimo. Então, esse texto também não é base para pregar que o dízimo é um mandamento em vigor para nós hoje. Aí talvez você me fale, aí, tá vendo? Mas olha só, se Abraão deu dízimo para Melquisedeque antes da lei, tá pronto, tá respondido. Porque tudo que é antes da lei transcende a lei e vem direto para nós. Aí nós temos um novo problema, porque antes da lei tinham muitas práticas que hoje nós não fazemos mais. O próprio Abraão, que deu o dízimo para Melquisedeque, ele se circuncidou. E aí? Vamos? Ou seja, o Novo Testamento não fala muito sobre dízimo. E o que fala sobre dízimo são textos indicativos que estão relatando coisas da lei. E isso a gente encontra durante todo o Novo Testamento. Jesus, Paulo e todos os outros que escreveram o Novo Testamento, eles recordam momentos da lei. E nem por isso, aquilo que eles estão recordando, eles estão dizendo que nós temos que fazer. Então dízimo não é certo, dízimo não é correto, dízimo não é não sei o que. Talvez você já está pensando, que bom, hein? Não vou precisar mais dar dízimo. Talvez você já está pensando aí, vou pegar esse vídeo, vou mostrar para o meu pastor, vou mostrar... Não, pode parar. Agora deixa eu falar aqui. Eu sou dizimista e eu sou a favor do dízimo, mas não da forma que a maioria das igrejas pregam hoje. O dízimo ele tem que ser entendido e aplicado como um princípio bíblico sobre as nossas vidas. Lembra que Paulo falou para Timóteo lá no capítulo 3, no versículo 16, da segunda carta que ele escreveu para Timóteo? Timóteo, toda escritura é útil para o ensinamento. Ou seja, nós não descartamos tudo que foi pregado no Velho Testamento de forma nenhuma. Nós podemos pegar
tudo aquilo e aplicar como princípios bíblicos. Vamos lá. Você faz parte de uma igreja. E a sua igreja, ela necessita de dinheiro para sobreviver. Ela necessita pagar as contas, ela necessita pagar tudo aquilo que envolve dinheiro, pagar o pastor, pagar tudo que for. E para isso ela necessita de dinheiro. Então ela necessita que os membros daquela igreja invistam na obra. Agora, se eu e você ficarmos só com o coração aberto, falar assim, então eu vou, já que o dízimo não é um mandamento, eu vou dando conforme eu for achando melhor. Cara, não vai rolar, não vai rolar, porque a gente nunca sobra dinheiro, aí a gente vai diminuindo a quantia, né? Então nada melhor do que você pegar um princípio bíblico como dízimo e estipular que 10% do seu salário é para manter a igreja a qual você faz parte, cara. Mas sem achar que você está dando dízimo para ser abençoado por Deus. Isso é antibíblico. Sem achar que você está dando dízimo, porque só assim Deus vai repreender o devorador na sua vida, cara. Isso é antibíblico. Dê o dízimo como um princípio bíblico, entendendo que você está investindo com alegria na igreja a qual você faz parte. Todo o Novo Testamento ele tem inúmeros textos falando sobre a generosidade que tem que estar no nosso coração. O Velho Testamento falava de dízimo, de 10%. O Novo Testamento fala de tudo, cara. Se você dá 10% na sua igreja e os outros 90% você usa para você mesmo de uma forma egoísta, você está errado. Porque o Novo Testamento não fala sobre dízimo. Fala sobre você dar tudo, fala sobre você ser totalmente desapegado ao dinheiro. E tem mais uma coisa, lembra quando Jesus fala que se a nossa justiça não exceder muito mais a justiça dos fariseus, a gente está enrolado. E quanto que os fariseus davam? Dava o dízimo, dava 10%. Então a gente tem que dar muito mais, cara, tem que dar muito mais. Pega o dízimo, os 10% como princípio bíblico para investir na sua igreja. E os outros 90% coloca na mão de Deus. Quem sabe Deus deixa você usar uma merrequinha disso aí também. Mas, cara, tem pessoas à sua volta precisando da sua ajuda, tem missionários no campo necessitando do seu investimento, tem pessoas da sua igreja precisando. Olha só que coisa louca. Paulo também fala lá em Coríntios que cada um dê de acordo com as suas posses. Ou você acha que é cabível para uma família que de repente está sendo sustentada pela igreja através de cestas básicas, ou está sendo sustentado por Bolsa Família, ganhando cento e poucos reais por mês, eles tirarem 10% e dar para a igreja como mandamento? Não, Paulo deixa claro, cada um dê de acordo às suas posses. Lembra de Atos 2? Atos 2, a igreja de Atos 2 não tinha dízimo, eles davam tudo o que tinham e dividia. Quem tinha muito, dava muito. Quem não tinha nada, não dava nada. E pelo contrário, pegava daqueles que tinham muito. Esse é o conceito de generosidade para a igreja de hoje. Em Atos 11, 29 também você vê os discípulos, de acordo com as suas posses, eles decidiram ajudar aqueles que não podiam dar nada. Ou seja, o dízimo, os 10% como mandamento, nem funcionaria mais, porque não seria próprio cobrar de pessoas que ganham tão pouco, que estão sendo sustentadas com tanto sacrifício, chegar a 10% da sua renda. E também não seria justo uma pessoa que tem tanto, que gasta tanto dinheiro com internet, iPhone, pizza, come do bom e do melhor, carro de 50, 100 mil, dando 10% só, cara. Então, resumindo, dízimo é mandamento? Sim, é mandamento. Esse mandamento está sobre vigor sobre as nossas vidas? Não, não está sobre vigor sobre as nossas vidas. Então eu não preciso dar o dízimo? Não, você precisa dar o dízimo e muito mais do que o dízimo. O dízimo você destina só para a sua igreja, no mínimo, hein? No mínimo, se a sua justiça não exceder muito mais. Então, no mínimo, para a sua igreja dê 10%. E dê muito mais isso para pessoas que precisam. Então, olha só como é louca a coisa. É mandamento, não está sobre nós, mas nós devemos utilizar, mas não como mandamento, mas como princípio bíblico. Novo Testamento, cara, o Evangelho não é livro de regras. É o livro de fica a dica. E cada um dê de acordo com o que achar melhor. Entendendo tudo isso, a gente dá de acordo com o nosso coração, com alegria, sabendo que o 100% é de Deus e por graça e misericórdia Ele nos deixa usar um pouco daquilo.
É isso aí, galera. Essa é a nossa humilde opinião sobre dízimo. Mais uma vez eu falo, cara, se você usar esse vídeo para você levar para sua igreja, para o seu pastor, para os seus pais, ou seja, para quem for, para você poder agora não dar dízimo, você tá errado, irmão. Você tá errado. Dê, mas dê da maneira certa, com o coração certo, beleza? Galera, dá um like, curte lá, comenta, deixa lá seus comentários, suas críticas, suas sugestões. E a gente vai dialogando, crescendo na graça e no conhecimento. Falou? Fui!